Bom, pessoal, meu nome é Agatha, eu sou aluna do curso de Letras da Unifev e eu vou estar passando para vocês hoje uma aula sobre a transitividade verbal, né? Então, para a gente começar, a transitividade verbal, né? O que é a transitividade verbal? Então, a transitividade verbal, ela vai indicar a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Por quê? Isso acontece porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete, né? Igual a gente tem como exemplo nesse primeiro slide. Entregaram a encomenda. Se você disser somente entregaram o quê, né? Para ter sentido da oração, para a oração ter sentido, o verbo ele pede um elemento que vai completar o sentido dele. Então, o próximo, vendo quadros. Vendo o quê? Quadros. Então, ele está pedindo um elemento que vai completar o significado dele, o sentido do verbo, né? E o último exemplo, segure. Se eu disser somente segure o quê, né? Segure isto, por favor. Então, como a gente pode ver com esses exemplos, o verbo transitivo, ele é um verbo que vai pedir um complemento. Então, para começar a explicar melhor o que é o verbo transitivo, né? Ele se divide em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Então, é aquele que pede complemento, né? Pois não tem sentido completo. Se divide nessas três categorias. A gente vai começar, então, a falar um pouquinho sobre o transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele pede um complemento ou um objeto direto. Como, por exemplo, a professora chamou os alunos. Então, chamou é o nosso verbo transitivo direto e os alunos é o objeto direto, ou seja, o complemento que vai dar sentido ao verbo. Porque se você diz a professora chamou o quê, né? Então, a gente tem como resposta os alunos, ou seja, o nosso objeto direto. Aí tem aqui alguns exemplos de alguns verbos transitivos diretos, que é ler, fazer, querer, quebrar, ter, causar, comprar, derrubar, entre outros. A lista é muito extensa, né? Então, aqui são alguns exemplos. O próximo tipo de verbo, é o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, ele pede um complemento também, ou um objeto indireto. Exemplo, não duvides das palavras divinas. Duvides, verbo transitivo indireto, das palavras divinas. Objeto indireto. Pessoal, ele se torna indireto porque ele tem uma preposição. Tá vendo o das palavras divinas? Esse das é uma preposição. Então, quando o verbo é procedido de preposição, quando ele pede, né, na verdade, uma preposição para ter o objeto, então ele é um verbo transitivo indireto. Alguns verbos transitivos indiretos, né, podem ser necessitar, saber, acreditar, obedecer, precisar, gostar, conversar, duvidar, entre outros. O próximo tipo de verbo transitivo é aquele direto e indireto.
Então, o verbo transitivo ele é direto e indireto ao mesmo tempo. Isso acontece porque ele pede dois complementos, né, ao mesmo tempo. Um objeto direto e um objeto indireto, ou seja, é a junção desses dois tipos de verbos transitivos que a gente já viu nos slides anteriores. Então, como primeiro exemplo, nós temos: o porteiro entregou a carta ao morador. Entregou é um verbo transitivo direto e indireto, porque você tem que ter o que ele entregou e a quem entregou. Então, o que o porteiro entregou? A carta. Então, a carta é nosso objeto direto. A quem o porteiro entregou? Ao morador. Ou seja, ao morador é o nosso objeto indireto. Porque a gente tem a preposição a mais o artigo o, né? Tá vendo a preposição ali, ó? A ou morador. Alguns verbos transitivos diretos e indiretos, né? Eles são agradecer, anunciar, atribuir, conceder, confiar, dar, declarar, dedicar, entre outros. Ou seja, são muitos tipos de verbo. Também a lista é bem extensa. O verbo de ligação é outro tipo de verbo que a gente tem. É aquele verbo que liga uma palavra ou uma expressão a um sujeito. Essa palavra é denominada predicativo do sujeito. Então, no exemplo, nós temos: José é bancário. O é verbo de ligação. Ou seja, ele está ligando o sujeito a um predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito pode ser um adjetivo, né? E é bancário, é um adjetivo. Ou também pode ser um substantivo. Então, alguns verbos de ligação podem ser: estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Então, esses são os verbos de ligação. Então, aqui a gente tem uma curiosidade, né, para saber a diferença, que são os verbos intransitivos versus os verbos transitivos, né? O que difere esses dois tipos de verbos? Enquanto a transitividade do verbo indica a necessidade de completar o seu sentido com complementos, a intransitividade verbal indica que os verbos têm sentido completo. Assim, sozinhos, os verbos intransitivos conseguem transmitir a informação sobre o sujeito. Ou seja, os intransitivos são aqueles que não pedem complemento, pois sozinhos já têm sentido completo. E ele sozinho constitui o predicado, como a gente pode ver nos exemplos a seguir. Todos entraram. Quando você diz todos entraram, você tem um sujeito, que são todos, entraram. Somente com esse verbo, ele já constitui predicado. Você já entende que todos entraram. Você não precisa de um complemento para entender o sentido do verbo. Carmen morreu. Carmen é o nosso sujeito e morreu constitui o predicado. O verbo morreu sozinho já tem sentido completo. Jordana chegou. Jordana, nosso sujeito, chegou. Você sabe que ela estava em algum lugar e ela chegou. Você não precisa de um complemento para entender que ela chegou. Os verbos intransitivos são, muitas vezes, acompanhados de adjunto adverbial ou de predicativo. Alguns verbos intransitivos são nascer, morrer, viver, voltar, chegar, andar, chorar, cair, entre outros. Essa, pessoal, foi a nossa lista, né, sobre os tipos de verbos e a transitividade verbal. Então, agora a gente vai
vou deixar pra vocês, né, alguns exercícios. E eu deixo um tempinho pra vocês responderem e eu volto explicando o exercício, né, e dando a resolução correta de cada um, tá? Fiquem com os exercícios agora. Bom, o primeiro exercício é classifique os verbos quanto à transitividade, né? Então, vamos lá. A primeira oração, eu escutei algo. A segunda oração, pais lamentam o descaso com a educação. A terceira oração, preciso de carona. E a quarta oração, agradeço a todos a presença. Então, né, a primeira oração, vamos lá. O nosso verbo é escutei. O escutei, eu escutei. Escutei o quê? Algo. Então, a gente tem nele um objeto direto, né? Não tem preposição. Então, o verbo, ele é um verbo transitivo direto. A oração B. Pais lamentam o descaso com a educação. Qual que é o verbo, né? Lamentam. Pais lamentam o quê? O descaso. Então, o nosso verbo também é verbo transitivo direto, porque o descaso é o objeto direto, né? O descaso com a educação é o objeto direto e não há uma preposição. Preciso de carona. Preciso do quê? Vocês podem perceber a diferença que na pergunta a gente já coloca uma preposição, né? Preciso do quê? Então, preciso de carona. Então, de carona é um verbo, é um objeto indireto. Então, automaticamente, nosso verbo preciso é um verbo transitivo indireto. E a última, agradeço a todos a presença. Então, agradeço, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque, ó, nós temos ali, agradeço a todos, né? Você agradece a quem você agradece e o que você agradece. Então, eu agradeço a todos
a todos é o nosso objeto direto, e a presença, que é o nosso objeto indireto, pois tem uma preposição, né? Tem preposição mais o artigo a, o artigo definido a, feminino. Então, agradeço a todos a presença. Agradeço, verbo transitivo, direto e indireto. Então, a nossa resolução fica desse jeito. A próxima questão, pessoal, é a seguinte: quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto? Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Esse é um trecho, né, da obra de Machado de Assis. Então, a questão é a seguinte: na frase acima, os verbos destacados são, né? Quais são os verbos destacados? Então, nós temos repetir, em destaque, pensei, em destaque, e passou. Então, a alternativa correta, vamos lá. Repetir. Repetir isto. Ele pede um objeto, né, um complemento, só que é um objeto direto, porque não há preposição, né? Então, o nosso primeiro verbo é um verbo transitivo direto. O segundo verbo, pensei no seminário. Ele é um verbo transitivo indireto, porque pensou. Quando se diz pensei, pensei em quê? Né? O em é uma preposição. E o no seminário, esse no é a contração da preposição em mais o artigo definido o. Então, nós temos uma preposição aqui, né? Por isso, esse é um objeto indireto e o verbo é um verbo transitivo indireto. E passou, nosso último verbo, o perigo que passou. Passou, ele é um verbo intransitivo, porque ele sozinho já tem sentido completo. Passou, algo que está no passado. Você não precisa de um verbo, você não precisa de um complemento para compreender o sentido do verbo. Então, a alternativa correta seria a alternativa A, né? Onde nós temos um transitivo direto, transitivo indireto
e intransitivo. A próxima questão: assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto, ou seja, ele não tem uma preposição, né? E precisa de um complemento. Não é procedido de preposição e necessita de um objeto, de um complemento. Então, vamos lá para as alternativas, né? Comprei um terreno e construí a casa. Alternativa A. Alternativa B. Os guerreiros dormem agora. Alternativa C. O cego não vê. E alternativa D. João parece zangado. Então, aqui, a alternativa correta seria a alternativa A mesmo. Comprei um terreno e construí a casa. Né? Nós temos o verbo comprei. Comprei o quê? Um terreno. Não tem preposição e é necessário para dar sentido ao verbo.
Bom, pessoal, nesse exercício, indique a alternativa em que o verbo é transitivo indireto. Então, alternativa A, cumprir com as expectativas. Alternativa B, compareceu atrasado à reunião. Alternativa C, amar a Deus. Alternativa D, agradeceu a ajuda ao colega. E a alternativa E, morreu de fome. Bom, a resposta correta para essa alternativa, essa questão, no caso, seria a alternativa B. Compareceu atrasado à reunião. Quem comparece, comparece a algum lugar, a alguma coisa. Então, o verbo, ele já pede uma preposição, né? Compareceu à reunião. Então, a preposição já é do verbo, o verbo já pede. E aí você tem depois o artigo a mais o substantivo reunião, né? Então, tem o acraseado na alternativa B. Ou seja, compareceu à reunião. Esse acraseado indica que tem uma preposição. Então, essa seria a alternativa correta, né? Letra B. O nosso último exercício, classifique os verbos das orações abaixo em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Então, aí nós temos a primeira oração. Saiu a pé. Saiu a pé. Saiu é o nosso verbo e ele é intransitivo, porque o ato de sair, né, a ação de sair, ela já tem sentido completo, não necessita de preposição. Então, verbo intransitivo. A oração da letra B. Duvido das suas intenções. Duvido é o nosso verbo. Duvido de quê, né? Então, o verbo, ele pede um complemento com preposição, que nós temos como um objeto indireto das suas intenções, né? Então, duvido é um verbo transitivo indireto. A letra C, a oração, né? É um simples verbo
nasceu. Nasceu é um verbo intransitivo, ou seja, o verbo que admite sentido sem necessitar de um complemento nem de um objeto. A letra D, distribuiu doces para as crianças. Distribuiu, ele é um verbo transitivo, direto e indireto, né? Você distribui alguma coisa a alguém. Então, nós temos a resposta de alguma coisa, né? O que distribuiu? Doces. Então, doces é o nosso objeto direto. E para as crianças é o objeto indireto, porque você distribui para alguém, né? A alguém. Para as crianças, objeto indireto. Então, distribuiu é um verbo transitivo, direto e indireto. E a última alternativa, né? A última oração. Os cães dão muito trabalho. Dão é o nosso verbo. Os cães são o sujeito da oração, né? Os cães é o sujeito da oração. Muito trabalho é um objeto direto. Ou então, o nosso verbo, dão, é um verbo transitivo direto. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os tipos verbais e a transitividade verbal. Espero realmente que vocês tenham entendido, né, e compreendido para poder realizar os exercícios. E gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigada!